A gente faz isso para a segunda rodada da... Vamos dar no início, então, a nossa atividade, parabenizar aqui o professor Aldo, Sérgio, a equipe da Deura, não é, pela entrega de mais esse produto interessante. É o primeiro, não é, Sérgio, de vários. Eu acho que você vai falar disso mais detalhadamente na sua apresentação. Então, eu sugiro, Aldo, que a gente inicie logo a apresentação e depois façamos aí uma rodada de comentários, de perguntas, como a gente sempre faz. E, ao final, a mesa se manifesta. Pode ser assim, Aldo? Você quer falar alguma coisa agora? Fica à vontade também, se você quiser, nessa abertura. Por favor, então, Aldo. Perfeito. Boa tarde a todos. Quero inicialmente dizer que esse trabalho de Sérgio e sua equipe é importante, né, para a nossa entidade toda, né, um trabalho, aliás, da Deura Codeplan, e que tem, além desse, mais 6, né, são 7, e que condensam um conhecimento agregado melhor do que as 31 RAs, quer dizer, aglutinas RAs da UPT Sul. Então, eu desejo que o Sérgio comece, não é, e que a gente depois debata esse assunto, parabenizando mais uma vez. Obrigado. Agradeço aqui também, obviamente, a presença de todos os colegas, e em especial aqueles de outros órgãos do GDF, que são sempre muito bem-vindos. Sérgio. Tá bom, obrigado. Ok, gente. Boa tarde, então, a todos e todas. Queria agradecer a presença dos vários colegas, inclusive de outros órgãos que estão aqui, né? Esse trabalho é um trabalho que nós, desde quando chegamos aqui na Codeplan, né, a gente sempre quis fazer esse trabalho, e ele tem uma origem no PDOT, porque as UPTs, depois, como eu vou explicar, são as unidades de planejamento territorial, elas foram criadas pelo PDOT. Então, elas são muito caras aos urbanistas. Então, eu agradeço especialmente aos meus colegas urbanistas, eu sou um deles, né? E esse trabalho, de certa forma, foi feito também pensando no planejamento territorial, né? Porque a nossa gerência de estudos urbanos, ela tem como meta subsidiar as políticas de ordenamento territorial. Então, esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo, dentre outros, né, que cumpre essa função, que é uma missão institucional da própria Codeplan. Tá? Bom, vamos iniciar, então, aqui. Obrigado. As UPTs, então, como eu citei, elas foram criadas pelo PDOT, né, que o PDOT, vocês sabem, de 2009, sofreu uma revisão, né, uma atualização, na verdade, em 2012, e criou, né, essa regionalização própria que aglutina, né, algumas RAs contíguas, né, para que justamente o planejamento se dê em bases melhores do que você trabalhar com as 31 RAs individualmente. Então, essas RAs, além da contiguidade espacial, têm alguma semelhança, né? Porque algumas delas, como vou mostrar aqui, o caso da UPT Sul, né? São RAs que se originam de uma UPT inicial, que a gente pode chamar de UPT mãe, né? No caso aqui da UPT Sul, o próprio Gama, né? Tem alguma correspondência em termos de infraestrutura, né, de atendimento de equipamentos, enfim. Então, essa regionalização ela é importante para o planejamento territorial. E foram criadas 7 UPTs, né? Nós começamos aqui pela Sul e temos a pretensão de cobrirmos as 7 UPTs até o final desse governo. Bom, então, já falei mais ou menos disso, quer dizer, as UPTs, né, definidas pelo PDOT, guardam similaridade, algum grau de dependência de infraestrutura viária, equipamentos e serviços urbanos, está lá na memória técnica do PDOT. Né? E os estudos, o que visam esses estudos? Justamente conhecer e analisar, basicamente, os aspectos urbanos e ambientais, são nesses que a gente está colocando mais ênfase, né, dessa unidade territorial, com base em dados, primeiramente, da Codeplan. A gente se baseou, vocês vão poder ver ao longo do estudo, né, que os principais dados têm como base o estudo da PEDAD, que é a pesquisa distrital por amostra de domicílio, né, que é uma das pesquisas chaves aqui da Codeplan, mas também de outras bases de informação do governo, como o CITURB,
né, que é uma base de planejamento territorial já consagrada, possivelmente a primeira, né, e a que detém o maior número de dados de urbanos e ambientais e também de infraestrutura. Tá? A recentemente criada Infraestrutura de Dados Espaciais do Distrito Federal, o IDE, que, na verdade, engloba também o CITURB, né? Temos aquela página lá na CEGET, o Geoportal, onde se tem uma série de informações, e outros órgãos do GDF também participam, né, Alexandre? O núcleo de Geo também participa dessa base, que é uma base de construção coletiva. Outra base importante também é a base de dados do Zoneamento Ecológico Econômico, do ZEE. É uma base importantíssima, recente, porque o ZEE ainda está em processo de elaboração, né, em finalização, e essa base é muito rica, porque é muito completa, porque pega dados também de várias fontes, né, e sistematiza, e nós tivemos a generosidade, vamos dizer assim, através da Maria Silva, de nos disponibilizar essa base, né, e utilizamos bem ela, inclusive ela está sendo usada também para a feitura do Atlas, tá? Que é uma base bastante rica, né? E temos também o Plano Diretor de Transportes Urbanos, que nós usamos para fazer o capítulo dedicado à mobilidade urbana. Bom, então, o objetivo geral do estudo é sistematizar dados, né? Na verdade, nós fazemos, além da sistematização de dados, além de ser uma coleta de dados, tem algumas análises, não são análises muito profundas, porque a ideia realmente era fazer realmente essa sistematização, essa coleta, né, e organização dos dados, dentro desse objetivo de prestar informações urbanas e ambientais sobre as OPTs, né? Informações que sejam ágeis e úteis a tomadores de decisão, a técnicos governamentais nos seus estudos, né, os próprios estudantes, pesquisadores e o público em geral. Tá? Isso dentro do objetivo institucional da Condeplan, que é justamente esse de produzir, organizar e disseminar informações que subsidiem a formulação de políticas públicas dentro do DF e também na sua área metropolitana. Tá? E, dentro disso, tem os planos de desenvolvimento local, que as UPTs também foram criadas em função do desenvolvimento desses PDLs. Eles têm a mesma sigla dos planos diretores locais, né, mas eles não se confundem, porque são planos que têm uma abrangência muito mais regional, enquanto que o plano diretor ele vai mais fundo em questões urbanísticas mesmo, né? Depois o pessoal da CEGET pode explicar isso melhor do que eu, né? E o plano de desenvolvimento local ele tem uma abrangência que é maior, né? E são exatamente 7 planos para cada uma das UPTs. Então, isso pretende ser, né, dentre outros estudos também que na própria CEGET já desenvolveu e desenvolve, também uma base de informação para esses planos. Tá? Esses planos, então, são instrumentos de planejamento estruturados com o objetivo de priorizar temas, ações e alocações de recursos nas unidades de planejamento territorial. Serão desenvolvidos para permitir a definição e planificação de obras públicas, resultando em estratégias de ação, diretrizes e projetos, como está também definido lá pelo PDOT. Bom, o nosso estudo, essa caracterização, ela se divide basicamente em 3 grandes temas. Tá? O tema urbano, que está subdividido, né? Depois vamos ver com mais detalhes, zoneamento, questões de áreas de regularização, evolução da ocupação urbana, densidade urbana, tendência à verticalização, características dos domicílios e mobilidade urbana. Os ambientais, né? Solo, geomorfologia, relevo, hidrografia, vegetação, unidades de conservação e parques. E também agregamos os socioeconômicos que estão na PEDAD, né? Tentando espacializar, sempre que possível, algum desses dados. Demografia, renda, emprego e outros indicadores socioeconômicos. Tá? Isso não cobre tudo, né, porque o estudo, apesar de pretender ser um estudo bastante completo, ele não é exaustivo, ou seja, sempre vai faltar algum dado, mas é um estudo onde a gente tenta, pelo menos, colocar aqueles dados que a gente considera que são os principais, os prioritários. Tem que ser na mão. Foi? Bom, isso aqui
é o sumário do documento, né? Então, ele tem uma apresentação, uma introdução com o histórico, a localização da UPT-Sul e seus limites, um capítulo somente falando dos dados socioeconômicos, basicamente população, renda e emprego, um sobre ocupação territorial, um outro específico da caracterização física e ambiental, um sexto sobre a infraestrutura urbana, também com dados da PEDAD, o sétimo, que trata das características dos domicílios, também fonte PEDAD, o oitavo, que está bastante rico, que são dados da mobilidade urbana, tomando como base não só a PEDAD, mas também o PDTU, e, finalmente, uma bibliografia, né? Alguns dados gerais da UPT-Sul. A UPT-Sul é o segundo maior contingente populacional dentre as UPTs, né? A principal UPT é o UPT-Oeste, que agrega Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Braslândia, mas, depois da UPT-Oeste, a UPT-Sul é a segunda, com a população de 458 mil pessoas, dados da PEDAD, correspondendo aí a quase 16% do total do DF. A área territorial é de 472 km², correspondendo a 8,1% da área total do DF. A destacar, dentro dessa RA, que ela tem dentro dessa UPT, ela tem 3 RAs com população superior a 100 mil habitantes, que é a população superior a muitos dos municípios brasileiros, né? Quer dizer, então, para destacar a importância que essa regionalização teria também, se a gente estivesse comparando com a regionalização estadual, por exemplo, tá? Apesar do nosso território ser um território pequeno, ele é bem concentrado em termos populacionais, né? Apenas uma das RAs, Riacho Fundo 2, que é mais recente, tem uma população menor que 100 mil habitantes. Bom, e também mostrando como que vocês têm acesso a esse estudo, tá? Pela página da Codeplan, em áreas temáticas, na aba Estudos Urbanos e Ambientais, né, onde já estão lá os estudos urbanos e ambientais das 31 RAs, que foram base para esse estudo. Na verdade, esse estudo só foi possível depois que a gente fez as 31 RAs, junto com as PEDADs. Tá? Então, vocês vão encontrar lá o link para a caracterização urbana e ambiental da UPT-Sul. Tá? E, futuramente, vão entrar as outras UPTs aqui. Tá? Bom, essa é a equipe. O estudo foi elaborado dentro da Diretoria de Estudos Urbanos e Ambientais, cujo diretor é o professor Aldo, tá? A Gerência de Estudos Urbanos, e essa é a minha equipe. Eliana, né, que está aí, né? Humberto, responsável pela área de mobilidade urbana, a Maria Perpétua, que a gente chama de Teca, né? Também está aí, é fundamental. Essa é a minha grande equipe, com o apoio indispensável das estagiárias, Ana Carolina Formiga, que também está aí, a Ana Luísa, que também já não está conosco, já findou o prazo dela, e a Jade, que hoje está trabalhando no Atlas, mas que deu também uma ótima contribuição nesse trabalho. Tá? Tivemos também a colaboração na parte da mobilidade da Mônica e do Carlos, tá? do Carlão, nosso popular Carlão, também está aí, né? E o Alessandro, lá do DFTrans, ao qual a gente agradece também a cessão de vários dados. Tá? Bom, e agora eu vou mostrar para vocês, assim, passar rapidamente o estudo mesmo, sem ser muito chato, tá? Mas porque senão vocês não vão ter a oportunidade de saber o que é esse estudo. Né? Então, vamos lá, vamos ver se isso aqui funciona. Bom, o estudo, ele... Já falei do sumário, tem uma apresentação escrita pelo professor Aldo, nosso diretor. Depois, a introdução, o histórico, né? Nós traçamos aqui, explicamos basicamente o que são as UPTs, a origem dela no PDOT. Tá? O histórico, fizemos uma compilação de vários dados que a gente tem dentro da Codeplan e fora da Codeplan. Eliana fez um ótimo trabalho aí, né? Resgatando dados do histórico. Tá? Das 4 UPTs, das 4 RAs, né? Temos esse capítulo 2, que somente localiza a UPT Sul e mostra os seus limites.
O capítulo de população urbana, população, renda e emprego, então, a base de dados é a PEDAD. Temos aqui tabelas mostrando a evolução da população nas 4 RAs individualmente e na UPT como um todo, né? Interessante notar que essa é uma RA onde se tem um UPT onde se tem uma RA como o Riacho Fundo 2, que teve um crescimento muito grande, assombroso até para o período, né, de 2 anos, de 14%, mas já tem uma RA consolidada, que é o Gama, que teve um crescimento negativo, né? Mas, mesmo assim, a RA como um todo teve um crescimento maior do que o crescimento populacional do DF, que ficou em 2,13%. Tá? Na estratificação segundo o sexo, a gente vê que a maior parte da população é feminina, né? Com predominância aqui do Gama, né? O Gama tem uma população feminina maior do que as outras RAs, aqui mostrando também. Segundo grupos de idade, né? Além das tabelas, eu acho que fica mais fácil de ver por aqui, né? Que a população nessas RAs está mais concentrada nas faixas, né, de 25 a 39 e 40 a 59, mas tem um percentual de população jovem também desprezível, mas é bem notável que a maior parte da população está aqui, né? Não é uma população tão jovem assim, né? Aqui também outra forma de mostrar a renda, né? As 4 RAs elas estão no grupo 3 de renda média-baixa, né? E com destaque do Gama, que tem uma renda maior do que as outras, e Recanto das Emas, com destaque negativo com a menor renda, né? Aqui os valores em salários mínimos. Tá? População segundo a situação de atividade, né? Temos aqui o número de desempregados nessa RA, segundo a PEDAD, e também a ocupação, segundo o setor de atividade remunerada, onde se destacam aqui, como vai ser praxe também em todas as outras RAs, serviço e comércio, praticamente. Né? Esses dados também são trazidos da PEDAD, individuais, para cada uma das RAs, população ocupada com ensino superior segundo o local de trabalho e com ensino fundamental incompleto segundo o local de trabalho. Mas nós agregamos aqui no final, também mostrando a situação das RAs e da própria UPT. Né? A destacar que, de fato, aqui a RA1 é o destino, né, das pessoas com ensino superior completo. A RA1 é um destino de mais de 40%, sendo que já tem um percentual bastante significativo de 31%, quase 32%, que trabalham na própria RA ou na UPT, né? Trabalham nas próprias RAs ou dentro da UPT. E aqui mostrando também de outra maneira. Tá, vou passar rapidamente os dados, depois podem ser consultados. Outro dado interessante, essa RA, essa UPT, né? É a que tem, a única RA que tem um contingente populacional que trabalha fora do DF, no Novo Gama. Né? Então, o Gama tem aqui, né, 13% da sua população que trabalha, que tem o Novo Gama como local de trabalho, justamente por essa relação de proximidade, né? Mas também em outros municípios da periferia, como Valparaíso, Cidade Ocidental e Santo Antônio Descoberto. Chega a 13% no Novo Gama, né? Do Gama, né? Pois é, mas no total aqui vai chegar a uns 19%, mais ou menos, né? Que é bastante significativo, né? Tá? E já bem diferente nas outras RAs que estão mais afastadas. Então, o que mostra que o Gama tem uma função polarizadora, não só dentro dessa UPT, mas para fora da UPT, na região fora do DF, né? Fora do PT, quero dizer, fora do DF. Né? Polarizada, exatamente. Tá? Bom, aqui uma síntese dos indicadores socioeconômicos, também veio da PEDAD. Tá? Essa parte aqui da ocupação territorial, a base de dados já é a CEGET, né? O CITURB. Né? Então, temos aqui a evolução
da ocupação urbana, de 64 a 2013, tanto ela por períodos, né, como temos também áreas acumuladas. E aqui se vê mais facilmente como essa ocupação ela, de mancha urbana ela evolui, cresce mais ou menos continuamente. Em 2004, ela dá um pulo e depois se mantém mais ou menos estável, crescendo até 2013. Né? As diferenças por RA, o gama, né, tem um comportamento que é de crescimento contínuo da sua mancha, né, e aqui hoje tem a maior mancha, mas temos também Santa Maria com esse crescimento, e menor Recanto das Emas e Riacho Fundo 2. Aqui, a evolução da mancha urbana por períodos, né, 2004 realmente foi o maior período, pelos dados que nós temos do CITURB, e aqui o acumulado, né, havia essa evolução, que já chegou mais ou menos a um equilíbrio, né, porque agora o que se vê mais é adensamento. As áreas passíveis de serem ocupadas já estão ocupadas, existem muitas áreas ainda sob pressão para ocupação irregular nessa UPT, mas há uma certa consolidação, vamos dizer assim, da ocupação territorial. Aqui, mostrando, né, também do PDOT, existe um percentual grande de área rural ainda, que é o cinza, né? Um pequeno trechinho aqui que está dentro da macrozona de proteção integral, e o que está em amarelo são as macrozona urbana. Nós temos os seguintes percentuais, né? 32% de macrozona urbana, 66% de rural e menos de 1% de proteção integral. Tá? Esse mapa também é um mapa agregado, que a gente já mostrava no estudo das RAs, onde nós temos o que chamamos área com ocupação urbana, segundo o CITURB, os dados são dados do CITURB, tá? Que nós agregamos aqui, que são as áreas efetivamente ocupadas, e o amarelo é aquilo que nós retiramos da mancha da macrozona urbana, que teoricamente é urbanizável. Evidentemente que a urbanização dessas áreas depende de licenciamento ambiental, de licenciamento urbanístico, de viabilidades outras, que não só o fato de ser macrozona urbana dá essa possibilidade de ser urbanizado. Tá? Aqui também outras tabelas mostrando isso. Essa aqui a gente já faz uma diferenciação entre o que a gente chama de área urbana formal e áreas urbanas de regularização. Tá? Lembrando que o que a gente coloca como área urbana de regularização são as ARIs e ARINES, que estão definidas no PDOT. Então, o que sobra também a gente está considerando como formal, tá? Fazendo a ressalva que o formal aqui é formal do ponto de vista mais geral, porque podem ter alguns enclaves aí irregulares, né? E também a regularidade fundiária pode não ocorrer em todas as áreas. Tá? Tem áreas que a gente está considerando como formal, porque elas têm licenciamento urbanístico, têm licenciamento ambiental, são áreas de iniciativa do poder público, mas, às vezes, falta o último estágio da regularização, que é a questão fundiária, que é a escritura definitiva. Então, isso não dá a ela o status de plenamente regular, mas ela é, para a nossa análise aqui, considerada como regular, tá? Como formal. Os dados de densidade que vieram daquele estudo que a gente fez também, mostrando que é uma UPT, onde é uma predominância da ocupação de casas, ou seja, habitação unifamiliar, né? Só localizadamente no Gama e em alguns lugares a gente tem habitações coletivas e verticalizadas, né? Da parte de caracterização física e ambiental, temos aqui os mapas, que são mapas que vieram do ZE, né, mostrando as unidades territoriais básicas da paisagem. Né? Interessante mostrar aqui que essa UPT tem uma grande área aqui de vale de secado, que é uma área que praticamente é difícil de ser ocupada, tanto é que a ocupação urbana e territorial ela se concentra aqui, né? E que é uma área de plano elevado, que também é uma área importante para a recarga de aquíferos. Né? Então, tem que ter cuidado com permeabilidade aqui. Na pedologia, né, mostrando também a classificação de solos na área. Vegetação e uso da terra, nós usamos o estudo produzido pela DIEPS, o Núcleo de Geoinformação, né, que o Glauber é um dos autores, junto lá com o pessoal, né, do NUGEL, da vegetação e uso da terra. Tá?
fizemos um recorte, simplesmente. Hidrografia, mostrando também as 4 bacias, né, que estão aqui nessa UPT, Corumbá descoberto, Lago Paranoá, um pedacinho só do Lago Paranoá e São Bartolomeu. Risco ecológico de perda de solo por erosão é outro mapa que vem do ZE, importante para o planejamento urbano, que por aqui a gente pode medir o risco de você fazer urbanização em áreas que são sensíveis, né, dentro desse cruzamento que eles chamam do risco de perda de solo, que cruza a declividade com classe de solo, com outros fatores. Tá? O risco ecológico de perda de recarga de aquífero, aquilo que eu estava falando, quer dizer, tem toda essa área aqui dessecada, mas essa área dessecada ela não permite a infiltração da água, então a infiltração da água ela se dá aqui na área plana, que é o plano elevado, e que é a área preferencial para a urbanização. Então, por isso, a necessidade de preservar, até porque existem muitos pontos de captação também de APM. Hoje de manhã a gente estava vendo num dos mapas preliminares do Atlas, quantas APMs a gente tem nessa área, né? Então, a importância de estudos como esse para orientar o planejamento territorial. Essa aqui é um outro tipo de risco, risco de perda de áreas remanescentes de cerrado, também é um estudo do ZE. Tá? Aqui, as unidades de conservação, a gente tem aqui as áreas de proteção ambiental, os parques e as áreas de proteção ambiental também, né? A infraestrutura urbana, que são dados da PEDAD, também com relativo às infraestruturas de abastecimento d'água, de esgotamento sanitário, energia elétrica, resíduos sólidos, infraestrutura de urbanização, né? Interessante ver aqui, vamos ver percentual, né? É um OPT que tem um nível de urbanização, por exemplo, rua asfaltada, bastante alto, mas tem outros indicadores, né, que talvez mereçam uma atenção especial, como, por exemplo, a rede de água pluvial. Então, 14% dessa área não tem ainda a rede de água pluvial. Tá? E aqui tem também os outros dados que vêm da PEDAD. Problemas ambientais nas cercanias também vêm da PEDAD, esses dados sistematizados. Tá? Problemas ambientais nas áreas comuns, também outro dado da PEDAD. Domicílios ocupados segundo as áreas comuns próximas às residências. E características dos domicílios, também são dados da PEDAD. Eu não vou adentrar muito neles aqui, apenas colocar que dentro da UPT quase 100% são domicílios permanentes. Segundo tipo, né, 90% já tinha passado esse dado, são casas, né, e poucos são edificações coletivas. Segundo a condição, temos aqui o dado de também terrenos não regularizados de mais ou menos 8%. Né? E, finalmente, aqui, mobilidade urbana. Esse capítulo eu gostaria de destacar, né, porque ele traz não só, como eu falei antes, não só dados da PEDAD, mas também dados do PDTU, e a gente tem que agradecer, enfim, não deixar de fazer referência obrigatória a Humberto e Carlão, que, com a entrada na equipe da Deura, trouxeram essa expertise deles, né, na parte de mobilidade, e também conseguiram fazer interpolações desses dados do PDTU, que são de 2009, e trazer para 2015. Então, tem dados interessantes que, cruzados com os dados da PEDAD, mostram a realidade bastante interessante de mobilidade urbana na UPT Sul. Né? Então, aqui temos taxa de mobilidade, que é o número de viagens dividido pela população. Né? Essa taxa de mobilidade na UPT é de 1,12, né? Dentro do Distrito Federal, para se ter uma comparação, é 1,43. Né? Isso é uma taxa que dá o quanto que as pessoas se movimentam dentro da RA e dentro da UPT. Né? Dentro da RA, Riacho Fundo é que tem a menor taxa, e Santa Maria é que tem a maior taxa de mobilidade. Tá? Isso aqui também
a estratificação dos modos todos os modos e motivos motorizados, né? Então, na UPT Sul aqui são a taxa de 0,86 contra 1,12 do DF, aqui por RA, da UPT e do DF em comparação. Santa Maria também se destaca aqui. Divisão modal, né? Então, modo de transporte para o trabalho de pessoas com níveis fundamental incompleto, 70% praticamente na UPT se locomovem de ônibus, 13% de automóvel, né? E tem um percentual aqui não desprezível de pessoas que se locomovem a pé, 17%, né? Que é bastante interessante. As PEDAD já têm mostrado esses dados, e aqui a gente sistematiza e agrega para o PT, né? Também outras formas de mostrar essas informações. Aqui a mesma coisa feita com pessoas de nível médio completo, e temos também com pessoas de nível superior, né? Mostrando que, quanto maior o nível de escolaridade, a gente vai aumentando, né, o modal particular, né, passa a ser mais importante, como aqui automóvel, 55%, e o ônibus, então, um percentual menor, né? Outros dados também. Domicílios ocupados segundo a posse de veículos, 66% também da UPT possuem automóvel. Bicicleta, 30%, é um número interessante, expressivo, né? Que depois a gente compara isso com a utilização de ciclovia, que já é bem mais baixo, né? Rede de transporte público e coletivo, também mostrando aqui a quantidade de linhas, né, de serviço básico, né? O PT, 18% do DF, e aqui se destacando mais ou menos todas elas. Riacho Fundo, 2 é que foge um pouquinho ao padrão, né? Aqui um mapa também mostrando a distribuição dessas linhas, segundo informação do DF Trans. O BRT Sul, que é um transporte de massa, né? É o primeiro dos BRTs implantado dentro do DF e que justamente serve basicamente essa região. Então, aqui alguns dados também do BRT Sul. E do BRT Sudoeste, que é um BRT que não está implantado, mas que vai servir Recanto das Emas, que faz parte também da UPT, por isso que colocamos aqui o dado desse BRT. Sistema viário, com dados também do sistema viário, né, rodovias pavimentadas, sem pavimentação, rede cicloviária, né, com a participação, né. Então, por exemplo, na rede cicloviária, o Gama tem uma participação expressiva de 33%, Santa Maria, 18%, Recanto, 38%, e Riacho Fundo, com 9% somente. E dentro do DF, aqui está invertido, na verdade, né? O 18% é em cima, aqui o 100% embaixo. Tá? E aqui o mapinha com as ciclovias da UPT Sul. Bom, gente, era isso que tinha que mostrar. Passei rapidamente, se vocês quiserem ter acesso a esses dados de maneira mais detalhada, o estudo já está publicado, já está na página da Codeplan. Tá? Aceitamos também sugestões, críticas. Esse é um estudo que a gente vai melhorando ele, né? E todas as críticas são bem-vindas, porque a gente pode aperfeiçoar para as outras UPTs, as 6 que a gente ainda tem que fazer. Já estamos bastante adiantados na UPT Oeste, que é a primeira mais populosa, então só aí nós teremos praticamente o lado oeste do DF já coberto por esse estudo. Tá? E o estudo, enfim, como eu falei, está disponível. É um estudo que é feito justamente para subsidiar políticas e eu espero que ele possa ser realmente útil. Tá? Muito obrigado pela atenção. Vamos recompor a mesa. Eu vou passar, se alguém quiser olhar o estudo impresso. Tá? Recompomos a mesa e passamos para o segundo momento dos debates. Não sei.
Vamos lá, pode acender a luz aqui para a gente, Esther? Obrigado. Peço que aqueles que que queiram se pronunciar, por favor, só se apresentem, digam o nome e instituição, e aí nós podemos coletar agora algumas reações, alguns comentários e depois devolver a palavra para a mesa. Queria só, mais uma vez, parabenizar, não é, a equipe da Deura, Sérgio, pelo trabalho meticuloso, né, detalhado e que reforça, não é, essa nossa intenção de sempre georreferenciar as informações estatísticas e de outras naturezas, não é, dentro de um esforço que a Deura vem construindo e que também a DIEPS vem construindo, não é, de trabalhar com mapas, não é, de trabalhar com cartografia e de ter essa apresentação visual dos dados no território. Então, um olhar muito detalhado e cheio de nuances para o território do Distrito Federal. E vocês resgatam aqui, não é, essa unidade importante de planejamento prevista legalmente e que esperamos possa contribuir, não é, para se pensar em políticas com esse efeito territorial bem definido aqui no Distrito Federal. Então, abro para perguntas e para inscrições. Peço só que se apresentem também, por favor, Esther. Depois, Esther, você vai colecionando aí os inscritos, tá bom? Vamos fazer uma rodada de até 3 colocações, perguntas agora, e depois a gente volta para a mesa e podemos fazer uma outra em seguida. Por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Eriel. Eu sou funcionário concursado do GDF há 23 anos, 24, eu entrei no GDF em 93, 24 anos. E sou gestor de políticas públicas do Distrito Federal, trabalho na área de meio ambiente, no IBRAM. Sérgio, para poder fazer minha pergunta, eu gostaria que, se você tiver, colocasse uma imagem de satélite dessa UPT Sul na tela. Se você não tem, você colocasse o uso do solo e vegetação. Por favor, você podia botar o mapa aí? Deixa eu ver se eu consigo chegar lá. Ele não está agora. Eu estou puxando para a minha área, porque você falou muito rápido sobre unidades de conservação. E essa área, na verdade, além de unidades de conservação que você citou... Esse mapa que você quer? Tem um que é só de vegetação remanescente do ZE. Ah, do ZE. Os ZE são os de risco. Esses aqui? Isso, risco de perda de vegetação. Tá, ok. Tá ok? A base de dados é ZE. Tá ok. E unidades de conservação nessa área que você mostrou o que está no PDOT. Você mostrou a Rebio do Gama com o Parque do Gama. Foi o único que está no PDOT. Por quê? Infelizmente, os outros parques, o PDOT considerou como áreas urbanas e não dá destaque no desenho do macro zoneamento a existência, por exemplo, dos parques dentro da área do Gama. E tem outros parques, além do Parque do Gama, né? Lá da... Mas os parques estão considerados. Tem um mapa só de parques. Tá? Aquilo que você viu, que é Rebio do Gama, é só a macrozona de proteção integral. Tá, isso. Mas existem parques... Eles estão aí. São pequenininhos, mas estão. Se você for ao SDUC DF, você vai ver que os parques do Gama são considerados unidades de proteção integral. Sim, mas eles estão considerados no mapa. Apesar do PDOT botar em malha urbana, eles estão considerados como unidades de proteção integral. Mas entendo o seguinte... na reclassificação, infelizmente, eu não sei se já foi publicado, mas isso é uma norma já dentro do IBRAM. Alguns parques, ou poucos parques, são urbanos, e a grande maioria virou parques distritais, parques ecológicos, entendeu? Que ficou com proteção integral. Mas é o seguinte, a pergunta em cima disso aí é que dentro dessa área tem uma característica que tem poucas outras áreas do DF. Dentro dessa área tem uma área da Marinha,
e tem uma área da aeronáutica. A pergunta à senhora Klarmann, que está aqui presente, é como é que essas áreas, tanto da Marinha quanto da aeronáutica, interfere, colabora, ajuda, atrasa, não contribui em nada para a questão socioeconômica dessa região como um todo, já que são áreas grandes. Eu sei que para a preservação ajuda muito, porque são áreas de cerrado preservado com nascentes de água muito importante dentro dessas áreas. Mas, em termos socioeconômicos, porque aquele estudo feito no governo passado queria pegar parte da área da Marinha e transformar em área de produção, aumentando aquele setor de indústria que tem ali na divisa do DF. Como é que é o nome? Hã? Polo Seco. Queria aumentar o Polo Seco pegando parte da área da Marinha. Então, isso é uma das coisas que está se pensando no SDF. Pode ser que um doido venha fazer isso mais cedo ou mais tarde. Então, como é que isso interferiu na caracterização dessa região, que é de relevo acidentado, tem muita vegetação preservada em função das áreas dessecadas que você ressaltou, tá certo? E eu conheço razoavelmente bem essa região, porque eu andei muito por aí. Então, eu queria saber, do ponto de vista econômico e social, que ficou a cargo da senhora Klarmann, como é que essas duas áreas da Marinha e da Aeronáutica interferem nessa região como um todo, pensando que eu sou da área ambiental. Mais comentários, perguntas? Alexandre, por favor. Não, meu nome é Alexandre Brandão, sou gerente de estudos ambientais da Codeplan, da diretoria do Alto. Queria parabenizar o Sérgio pelo esforço, acho que foi um trabalho robusto, acho que é bacana ver tudo sintetizado. Para a gente lá do Zé é importante. Queria que ele desenvolvesse mais algumas conclusões, porque eu sempre fico provocando ele, para a gente sair dos aspectos descritivos e trabalhar com tendências e tal, né? Então, a minha primeira provocação dessa área de planejamento é que ela não é uma área homogênea, né? Ela é apenas uma área contígua. Você vê que você tem áreas de fronteira, agricultura, áreas de expansão acelerada, áreas já consolidadas. Então, como é que você vê as potencialidades ou dificuldades do planejamento dessa área, né? Na verdade, fazer planejamento para tudo quanto é lado, né? E talvez valesse a pena uma grande conclusão ou um pequeno sumário executivo que você desse essa resumida um pouco nessa quantidade de informações, porque é tanta coisa para a gente que eu acho que um grande sumário seria legal. Afinal, para onde vai essa área? Ou como é que você vê essa área? Tem essas questões de ambientais, tem de água, enfim. Tem a questão econômica, que a gente viu agora, da questão metropolitana. Então, acho que talvez valesse isso. Mais alguma? Vou esperar mais na terceira. Posso responder essas duas, então? Tá? Bom, vou começar pelo Alexandre. Tá? Eu acho que Alexandre, quer dizer, eu achei muito boa a sua sugestão. Na verdade, talvez merecesse até um outro capítulo, que a princípio a gente não tinha pensado, tá? Porque o objetivo desse estudo, de fato, é uma sistematização de dados, como eu frisei no início. Então, existem análises que eu não frisei muito para não cansar vocês, né? Mostrei muito poucas, até porque, com uma letrinha pequena, possivelmente em algumas eu passei batido, mas vocês lendo lá, vocês vão ver que tem algumas análises, tá? Mas talvez essa visão geral seja interessante, embora fuja um pouquinho do escopo que a gente tinha tentado dar ao estudo, que era realmente de sistematização. Mas eu vou considerar, tá? Eu sempre acho que a provocação sua é boa, né? Que, de fato, é uma região muito interessante, né? A segunda em contingente populacional, como a gente colocou, essa relação que ela tem com as áreas da periferia metropolitana, né? As ocupações irregulares que crescem ali, né, justamente em contato com essas áreas de sensibilidade ambiental, né, e que são análises, inclusive, que a gente já tem feito em outros documentos, como, por exemplo, nos cenários, a gente faz análise dessas áreas, né, então, talvez trazer coisas que a gente já pensou em outros documentos e tentar fazer um fechamento, eu acho que pode ser uma
uma boa ideia, se não para esse que já está publicado, mas a gente sempre pode republicar para os outros que a gente vai fazer. Tá? Agora, com relação ao Ariel, as áreas que estão consideradas aqui, áreas urbanas e tanto áreas ambientais, não são proposições nossas, né? Então, são coisas que já estão colocadas ou no PDOT ou que já estão mapeadas em algum outro documento legal, né? Então, não nos caberia fazer análise sobre questões que já estão definidas legalmente, ou seja, o que foi definido como zona urbana, como zona de proteção integral, como zona rural. A gente está mostrando, né, o espelho e mostrando essa sequência de informações que uma pessoa como você, uma pessoa interessada, um pesquisador que eu sei que é bastante interessado nas questões ambientais, pode pegar e fazer essas análises. Tá? Talvez não coubesse a gente fazer análise nesse nível, né? Porque a política do PDOT estava errada, porque não poderia ter definido uma área urbana. A gente sabe que tem muitas críticas nesse sentido, tá? Mas o trabalho não se propôs a isso e nem teria condições de fazer esse tipo de análise. Tá? Quer dizer, uma análise maior, como o Alexandre propôs, eu acho que ainda é possível, mas não se detalhar e fazer até críticas a coisas que já estão colocadas legalmente. Tá? Mas eu acho, por exemplo, que a questão da área da Marinha, a área alfa, é uma área de sensibilidade ambiental altíssima, que tem que ser considerada, tá? Se não foi considerada em planos anteriores, podem ter havido erros, tá? Mas, nos planos futuros, ela tem que ser considerada e tem que ser bastante ressaltada. Acredito que o ZE esteja fazendo essa ressalva, né? E ressaltando a importância dessa área. Tá? Então, enfim, acho que é possível também considerar, mas não no âmbito desse estudo, essas considerações mais específicas. Tá? Sérgio, desculpa. A existência dessas áreas dá um tamanho maior para esse território, né? E, na hora de você fazer a densidade demográfica, uma área vazia, como a área da Marinha e da Aeronáutica, baixa a densidade territorial na UPT como um todo. Tá certo? Sim. Então, nesse sentido, eu queria saber como é que fica a questão socioeconômica de uma área que está tomando rumos de indústria, de comércio, e você ressaltou bem a existência do Gama como é, região polarizada, não é polarizadora, eu não sabia disso também, na região. Então, qual a importância de ter duas áreas como essa, sendo que tem planejadores de olho para desmanchar isso e fazer outra coisa? É isso que eu queria que alguém respondesse. Entendeu? Por isso que eu chamei a doutora Eliana Klarma, porque é ela que fez o estudo socioeconômico da região para falar sobre isso. Olha, na verdade, Iriel, os dados socioeconômicos são dados da PEDAD, tá? E os dados da PEDAD, eles abrangem todas as áreas ocupadas, todas as áreas urbanas, tá? Enfim, não é o caso da gente explicar agora a metodologia de feitura dos dados da PEDAD, mas certamente que essas áreas estão consideradas, tá? Então, não vejo, né? Eu acho que a sua preocupação é válida, eu acato, tá? Mas não vejo como a gente colocar alguma coisa no estudo para atender exatamente o que você está falando. Claro. Só um minutinho, porque meu nome foi citado já tantas vezes que eu estou aflita aqui. Eu não fiz nenhuma análise socioeconômica da área. Eu participei do primeiro projeto, na época, anos atrás, na implantação da área alfa. E, na época, os estudos nossos, eu estava na antiga CEGET, nossos estudos eram unicamente urbanísticos. Claro que nós nos baseamos por estudos ambientais e consultas que eram obrigatórias por legislação, estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA, para fazer a implantação da área. Depois disso, eu já estou há muito tempo até fora lá da CEGET, então, análise socioeconômica, me desculpe, mas eu não fiz, não. Não, veja, Eliel, ele leu o nome da equipe, né, que participou da elaboração desse estudo, e ela faz parte dessa equipe. Eu estou entendendo que é isso. A não ser que o senhor esteja se referindo a algum outro estudo anterior a este. Não, perfeitamente. Acho que não.
Acho que ela... a gente pode ver a fita depois, mas eu acho que não é o caso de personalizar. Na verdade, é um trabalho da equipe. Deixa eu só fazer um ponto. Eu só citei a Eliane especificamente na parte histórica, não dados socioeconômicos. Bom, de qualquer forma, eu acho que isso é menos importante do que o ponto que você colocou, que é sobre qual seria a opinião, não é? Acho que você está querendo... O estudo não se propõe a ser propositivo, né? No caso, ele não está aqui se destinando a sugerir encaminhamentos ou mudanças, até acato, né, as sugestões que vocês dois estão dando, Alexandre. Ele é o que é nesse sentido, talvez, de ter ali uma conclusão que tem um caráter mais de recomendações. Não é isso que você está pensando, Eliel? De ter um posicionamento acerca das questões chaves que estão ali colocadas. O Alexandre está falando das tendências. Enfim, eu acho que isso pode ser pensado como uma possibilidade para outros estudos, ou até mesmo para uma revisão da conclusão desse próprio estudo. Eu acho que o Sérgio deixa claro que ele não está expressando e nem pretende expressar nenhuma opinião sobre o tema que você está colocando. Acho que Aldo quer falar alguma coisa sobre isso em particular, não é? Então, eu vou passar a palavra para o Aldo, mas só para fazer esse esclarecimento, tá, Léo? Que o objetivo do estudo era um pouco diferente. E aí, obviamente, Sérgio, se você tiver uma opinião, que é isso que você está perguntando, se eu estou entendendo corretamente, um posicionamento acerca dessa questão. Claro, claro. Entendo perfeitamente a sua preocupação, ela é muito válida, né? Não estou questionando a colocação que você faz, refletindo, inclusive, a tua perspectiva sobre a área. Mas entendo que acho que o Sérgio não tem nenhuma manifestação a fazer, a não ser que você tenha, né, Sérgio? Eu, particularmente, agora não tenho ainda, né, um posicionamento consolidado. Eu entendo que nós temos que ter essa preocupação, e eu acho que o estudo traz isso muito claramente, né, sobre capacidade de suporte, de recarga, que tem que ser considerada, óbvio, em qualquer ação, não é, de planejamento que envolva ocupação do território. Então, essas coisas estão colocadas no que você está dizendo, mas aí eu acho que a gente devolve isso para os órgãos na ponta, e, obviamente, para os órgãos fiscalizadores, né, o IBRAM tem um papel importantíssimo nesse processo, de conhecimento sobre o perfil dessa área, que você tem enormemente, Léo, e que a gente está tentando colaborar com esse olhar mais pormenorizado para cada uma das UPTs e suas características específicas. Mas eu vou passar a palavra para o Sérgio, e depois, Aldo, acho que Mônica quer se manifestar. Eu só queria dizer que o grande mérito desse trabalho, que está muito, muito legal, parabéns ao Sérgio e à equipe, é que, uma vez que ele sistematiza, as luzes começam a acender, né? Então, você começa a enxergar, né, essas proposituras. Eu acho que esse é o grande mérito, né? Bom você falar isso, Mônica, porque eu ia reforçar exatamente isso. Quer dizer, o trabalho ele não se propõe nem a fazer essas análises mais pormenorizadas, nem ao menos ser opinativo, né? Não cabe a trabalhos nossos da Codeplan ser opinativo e nem propositivos, né? Tá? Então, eu acho que a nossa missão aqui é mostrar dados e informações, e para que esses dados possam ser usados, e bem usados, né? Mas não propor, porque essas proposições de política urbana fogem da alçada nossa, né? Já são da CEGET, já são da própria SEMA, né, da política ambiental. Então, quer dizer, eu acho que as suas colocações elas estariam mais colocadas para quem está fazendo o planejamento. E esse estudo é um estudo exatamente para subsidiar o planejamento. Na medida em que ele acende luzes, como fala a Mônica, eu acho que ele já cumpriu o seu papel, tá? Mesmo que isso possa polemizar alguma coisa, mas para mim não me importa. Eu acho que é para isso mesmo, é para acender essas luzes e para que essas coisas possam ser vistas. Eu acho que o seu papel, nesse sentido, é importante, porque você traz, às vezes até incomodando, mas você traz coisas importantes. Jamais. Nunca incomodar. Nunca incomodar. Bem, eu diria que a equipe encabeçada por Sérgio está de parabéns, né? Eu acho que essa UPT é uma regionalização, como ele falou, muito útil, não é? E vai realmente subsidiar políticas públicas. E eu até diria que quem poderia assistir aqui é o nosso governador, Rodrigo Hollenberg, não é? Ele vai ter as luzes acesas, né, para medidas futuras, não é? Aliás, a propósito disso, eu acho que, como temos gente de outras áreas, de outros lugares,
Eu sugeria que a UPT está servindo até, talvez, né, para estudantes de pós-graduação, façam mestrado e doutorado, porque a Codeplan é um manancial riquíssimo de dados, de informações, enfim, entra-se no portal e se vê o quanto se trabalha para subsidiar justamente o planejamento, não é? Eu diria que a UPT, e agora no futuro o Atlas, né, é rico de informação, tanto que, numa obra de um geógrafo inglês, Peter Adam, ele sugere que rico é o país que tem mapas, não é? Então, rechear essas paredes de mapas são indicativos, não é? E que provavelmente os tomadores de decisão haverão de adotar, não é? Quanto à questão que o Eliel levanta, eu diria que as 3 armas do Brasil, né, a Aeronáutica, o Exército e a Marinha, ainda bem que eles têm uns terrenos, né? O Exército tem uma área enorme aqui em Planaltina, e veja bem que o furo que deu a Jurong quando veio aqui querendo fazer um aeroporto de carga lá. Eu me manifestei 3 vezes para o líder da Jurong que ele estava equivocado. Lá é uma proteção ambiental. Pois é, sim, mas passa por cima da área do Exército, pode levar até um tiro de canhão. Não é? Então, eu digo que ali a área alfa, como falou bem o Sérgio, e a aeronáutica, não tem que mexer. Sabe por quê? Porque eu fundei junto com o Isaac Reutemann o Núcleo do Futuro da UNB, e a gente tem que olhar para frente. Qual é o território que você deixa para os nossos herdeiros? Não está na UPT, mas você levantou o problema. Eu diria que ainda bem que a Aeronáutica e a Marinha têm alguma coisa lá, mantendo sem... Porque você tem um setor muito especulativo, que, tendo uma área que você chamou de vazia, não é vazia, ela é desocupada, em termos habitacionais, por exemplo. Ficam de olho de construir. E, olha, eu estou fazendo um estudo, vou ver se publico, Brasília está com, só o Distrito Federal, 4 milhões de habitantes. Era para ter 500, 600. Aliás, o presidente do júri disse que teria, pelo tamanho do Brasil, ter até 700 mil habitantes. E já passamos muito desse volume populacional. Não é? Então, eu acho que nós temos que verificar, eu acho que críticas são bem-vindas ao trabalho que se faz na Deura e em qualquer lugar da Codeplan, mas lembro que é um trabalho que não é de ciência exata. Né? Então, ele vai apresentar algumas coisas, recomendações, como disse o Sérgio, são bem-vindas, não é? Mas eu acho que, sobretudo, tem que ser utilizadas. Né? Entrar no portal da Codeplan e ver... Eu recebi o telefone de uma pessoa que queria subsídio para um trabalho que faz numa universidade local. Eu disse, olha, tudo isso que você está perguntando está no portal. Ela desconhecia. Então, quer dizer, isso aí é uma janela aberta. Aliás, aqui nós temos portas do futuro. Quer dizer, na Codeplan a gente tem que olhar também o que a pesquisa vai apontar. Agora, nós aqui levantamos o dado, examinamos, etc. O Sérgio até não se deteve muito nas tabelas, né? Mas tem o dado para ser usado. Ele é um indicativo de medidas. Por exemplo, ele falou que essa UPT tem 14% da área que não é coberta por rede de água pluvial. Por que isso é importante? Um tomador da decisão vai dizer, espera aí, e é uma área frágil, né? Eu assisti, nos anos 70, uma vossoroca maior e mais alta do que essa sala, 2 vezes essa sala. Dividia o setor São João, né, o Gama Sul, em 2 áreas. Foi muito detrito colocado lá, porque toda a infraestrutura estava no ar, água, esgoto, tudo. Então, eu diria que preservar ambiental, sim, o aspecto ambiental é importantíssimo. Então, eu acho que nós estamos dando uma indicação. Cabe às pessoas e aos tomadores de decisão tomar uma decisão futura. Eu queria só... Eu não sei se tem mais comentários agora. Eu vou fazer um breve, Sérgio, que eu estava aqui comentando com você, mas eu acho que cabe a gente socializar um pouquinho mais essa discussão, que é justamente sobre o caráter do planejamento territorial no Distrito Federal. Né? Nós temos as UPTs, a Deura está chamando a atenção para as UPTs como uma unidade importante prevista legalmente
como uma unidade de planejamento, mas a minha pergunta é até que ponto isso é considerado pelos nossos diferentes secretarias que atuam no território. Então, até que ponto, por exemplo, as regionais de educação ou a atuação, a distribuição territorial do planejamento da Secretaria de Saúde ou da Secretaria de Segurança consideram essas unidades previstas em leis como unidades válidas de planejamento territorial. O que eu tenho percebido, eu não quero ser injusto aqui, mas eu acho que isso cabe um estudo mais aprofundado nosso na Codeplan, é como essas unidades de planejamento territorial, sem ser a formal, que as diferentes secretarias e órgãos do Distrito Federal utilizam. Por exemplo, a discussão no transporte é de bacias, não é isso? Que não sei até que ponto convergem com qualquer outra área de atuação territorialmente dividida de outros órgãos. Então, me parece que não sabemos como se dão essas sobreposições e, às vezes, você tem atuações desencontradas que afetam até, possivelmente, um resultado, né? Resultam, não é? Num produto para a população de pior qualidade, porque há esse desencontro territorial. Inclusive, um elemento importante disso é a própria definição, não é, das poligonais das regiões administrativas, que até hoje ainda não findado, não é, esse processo, e que, obviamente, se associa, não é, de alguma maneira, a essa discussão sobre como o Estado age dentro, ou organiza a sua ação no território. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses possíveis desencontros, não é, e sobre como a UPT é, de fato, utilizada, né, como uma unidade de planejamento prevista no PDOT. Se isso é algo que a CEGET faz, se as regiões, as administrações regionais dialogam de alguma maneira dentro das UPTs, qual é, de fato, o grau, ou a relevância, não é, da UPT como uma unidade, de fato, de planejamento no nosso território. Claro, fica à vontade. Só use o microfone, porque a gente está gravando. Especificamente na questão das bacias, que se você quiser levantar, por exemplo, a demanda, só estou reforçando o que você está dizendo, né? De fato, você tem duas unidades que não convergem, são completamente diferentes, né? Não, então, eu estava pensando nessas coisas que estavam falando, e então, primeiro, quando eu tinha falado da unidade de planejamento, eu não tinha pretensão de que a unidade de planejamento, o PT, fosse a unidade de planejamento, porque eu entendo que cada saber, cada recorte, cada política tem a sua espacialidade. A espacialidade da área de saúde é uma, a espacialidade ambiental é outra, a espacialidade urbana, a de mobilidade. Eu acho impossível você trabalhar com um recorte único para diversas espacialidades de políticas ou de fenômenos, por exemplo. O que eu acho interessante para a gente discutir é que, como essa unidade de planejamento, ela é extremamente heterogênea. Assim, a única coisa que ela tem em comum é que ela é contígua, né? Então você fica ali. Eu não sei se eu diria isso. Esse grau. É a minha opinião, olhando para os dados. Porque os dados socioeconômicos não são tão diferentes. Eu vejo como tendências bem diferentes de determinadas regiões do território. Se você pegar todos eles, assim, acho que você tem muitas diferenças. Ela não é tão assim igual, tirando alguns aspectos que ela é igual no DF como um todo, né? Mas então eu fiquei pensando nisso, assim, eu não sei nem como é que, mas de qualquer maneira, o planejamento não precisa que ela seja uma área homogênea. O planejamento precisa reconhecer as diferenças em cada porção daquele território e tratá-los diferentemente, né? Agora, não sei se vai encaixar em qualquer outra espacialidade, assim, além da própria política da CEGET. Né? Mas, Alexandre, eu acho que eu vou levemente discordar dos dois aspectos da sua fala mais recente. O primeiro, eu não entendi bem o ponto de por que essa espacialidade das diferentes secretarias não poderia convergir. Eu entendo que poderia convergir, eu não vejo nenhum impeditivo necessário para isso, até porque, por exemplo, talvez os problemas vividos, não é, por uma determinada unidade são aí sim homogêneos, são próximos, são parecidos nas diferentes áreas, né, áreas vulneráveis, por exemplo, que têm
necessidades aí de questões de segurança pública, de educação e de saúde semelhantes, poderiam estar sendo trabalhadas de forma transversal por essas 3 secretarias, com foco nas características do território. Então, assim, não vejo que isso seja... Não sei se você... Entendi a sua fala nesse sentido, né? Não vejo que seja impeditivo, né, de você ter uma coordenação dessas ações transversais no território. Acho que elas se tornam cada vez, na verdade, mais necessárias. E até por isso, a oferta de informações georreferenciadas no território são fundamentais para aprimorar a ação transversal naquele território. Não é? Porque aí não fica sendo aquela informação uma propriedade de cada secretaria separada. Não é? Essa é uma discussão importante para o nosso sistema de informação estatística. Ele parte desse princípio, não é? De que, dada a complexidade dos problemas sociais, seu caráter cada vez exigindo uma ação transversal do Estado, não é? Exige esse compartilhamento de informações, e um pouco isso que organizadas no território, que é isso que a Deura está apresentando aqui hoje, e que eu acho que é muito bem-vinda. E o segundo ponto é esse que eu já tinha mencionado anteriormente. Eu acho que há elementos aqui de homogeneidade, inclusive. Entendo o seu ponto, né? Tem áreas dentro dessa UPT que estão caminhando para direções diferentes. Mas isso não é também necessariamente um problema, claro, né? Desde que você olhe, você pode até olhar isso pelo lado ambiental e dizer, olha, algumas áreas aqui comportam, não é, ações de desenvolvimento e de urbanização e outras não. E aí é até muito positivo que tenha uma interferência do governo federal, não é, no sentido da propriedade da terra aqui por outros, porque evita cobiça, inclusive, sobre essas terras, né, que precisam ser, entendo eu, possível. Eu não vou fazer uma afirmação categórica como a tua, Léo, porque conheço menos o território ali como você, mas entendo da necessidade de você ter esse equilíbrio, não é, até para ter a possibilidade de suporte para ações de desenvolvimento econômico nesse território também, mas óbvio que olhando, não é, para as características geográficas que estão ali colocadas, como vocês bem colocam. Então, assim, nesse sentido, eu acho que é um esforço interessante, e quero ouvir ainda do Sérgio, não é? Como talvez seria possível pensar uma convergência maior de ação das diferentes secretarias nesse espírito de transversalidade para resolver problemas que são compartilhados, considerando a UPT como uma unidade de planejamento de fato, que eu não posso estar sendo leviano aqui, equivocado, e peço desculpas se eu estiver sendo, mas que eu não a vejo ser ainda no processo de gestão e do planejamento do Distrito Federal. Tá? Então, era isso. Não, então, acho que reforçando essas coisas que o Lúcio colocou, com as quais eu concordo, as unidades de planejamento estão muito atreladas àquilo que eu falei, que são os planos diretores locais. Quer dizer, na medida em que os planos diretores locais ainda não existem, as unidades de planejamento elas realmente parecem um pouco sem um sentido específico, né? Ou seja, aplicado de fato ao planejamento territorial como elas foram pensadas, né? E eu acho, quer dizer, que embora concordando que as políticas setoriais tenham de fato as suas especialidades próprias, viu, Alexandre? Isso não impede de que, na medida em que essas políticas têm o território como base, né, uma espacialidade como essa, uma regionalização como essa, onde o critério principal é contiguidade, né, ela não vai ser relevante também. Tá? Eu citaria, por exemplo, a questão de mobilidade. Você não pode falar de mobilidade da região, o próprio BRT Sul, né, ele agrega a mobilidade de Gama, de Santa Maria, e passa por Recanto, né, e áreas que estão ali adjacentes, quer dizer, a contiguidade espacial ela já está colocada como um elemento da política de mobilidade. Né? As outras políticas, por exemplo, de distribuição de equipamento, elas também estariam atreladas a essa contiguidade espacial. Né? Quando você coloca um hospital regional no Gama, ele, obviamente, vai atender
as RAs que estão no entorno, é um equipamento de abrangência regional, né? Então, mas a contiguidade não é o único fator, né? Só que, do ponto de vista territorial, ele é provavelmente o mais importante. Tá? Agora, de fato, a CEGET, talvez, dentro do seu cronograma de ações, não tenha ainda conseguido dar a devida atenção a esses planos, porque tem muita coisa antes. Tinha o PDOT, teve revisão do PDOT, depois entrou o LOOS, que é uma coisa que tem que se desenrolado durante um tempo até maior do que o previsto, né? Tem PPCUB, tem lei de permeabilidade, tem código de obras, tem um sem número de coisas, né, que tem prioridade e, de repente, os PDLs estão ficando um pouco para trás. Acho que os colegas da CEGET poderiam até falar, não que eles não tenham interesse nisso, mas, de fato, são poucos para cuidar de tantos assuntos tão importantes e tão complexos. Tá? E isso eu acho que impede, de fato, que essas unidades tenham uma importância maior nas políticas setoriais, como eu acho que podem ter. Né? Tá? E a outra coisa é a questão da heterogeneidade. De fato, eu acho que apesar do critério ter sido só esse da contiguidade espacial, e até por conta desse critério, a gente eu vejo muito mais homogeneidade do que heterogeneidade. Do ponto de vista de renda, por exemplo, todas elas estão no grupo de média e baixa renda. Né? A gente tem que Gama talvez se destaque um pouquinho mais. Mas por quê? Porque é o PT-mãe. Ali você tem uma renda um pouquinho maior, enfim. Mas se você vai ver as características de infraestrutura de Gama, de Santa Maria, não são muito diferentes. Né? Quer dizer, as diferenças são até por conta da idade que elas têm, do nível de consolidação urbana. Né? Talvez Riacho Fundo, que já está lá, já fica um pouquinho mais distante. Né? E Recanto, por exemplo, talvez tenha mais relação com a UPT Oeste do que com o Sul. Né? Mas, enfim, esse foi o critério de você agrupar as 4 ali. Né? Deixa eu só acrescentar isso, né? Se você olhar também os padrões de mobilidade predominantes, não é, na cidade, e esse aspecto super interessante que você chamou a atenção, que é da vinculação dessa UPT com a área metropolitana, com a periferia metropolitana, não é, Aldo? Com o chamado entorno, para quem olha do lado de Goiás, né? O define dessa forma, né? Que é uma relação que, como você destacou, e eu acho que isso vai emergir nas discussões futuras, que nenhuma outra UPT talvez tenha nesse grau de intensidade. Não é? Então, isso já a diferencia e já a coloca como uma área que merece um olhar específico, dada essa sua característica. Não é? Então, acho que é interessante esse resgate da discussão das UPTs, e diria que isso teria que ser levado, inclusive, para o Complan, né? Porque quando você olha para o PDOT, para a estrutura, para a definição da nossa estrutura de planejamento territorial, do nosso sistema de planejamento territorial, o ponto ápice disso é o Complan, é o Conselho, não é, de Planejamento Urbano e Territorial do Distrito Federal. Como participante disso, eu e Aldo somos representantes da Codeplan, o que a gente vê no Complan, e deve-se destacar aqui que há um esforço grande da CEGET de mudança disso, que eu vou acabar de dizer, que eu vou dizer agora, né, no Complan, que o Complan passou a ser um órgão de decisão sobre os casos excepcionais. É basicamente isso que consome a agenda. Você vai discutir as exceções, né, à regra. E aí você vai tentar dar uma solução, não é, para acomodar aquela exceção dentro da estrutura da organização territorial do Distrito Federal. A CEGET tem tentado mudar isso com o Thiago, em trazer ali apresentações e discussões de escopo mais amplo, né, de um planejamento mais amplo. Mas acho que seria muito interessante, dentro do Complan, resgatarmos a própria estrutura do sistema de planejamento do Distrito Federal, que tem nas UPTs como uma unidade extremamente importante. Então, talvez seja um outro caminho, né, desse debate, é levar essa discussão para o Complan e transformá-lo, de fato, no órgão de planejamento territorial que ele visa ser, né, olhando para as UPT, olhando para a estrutura do planejamento territorial prevista no PDOT e implementando isso. Entendo que a CEGET tem as suas limitações de pessoal e tal, mas talvez essa discussão que vocês estão trazendo possa contribuir significativamente para essa adequação, né, dos rumos que o Complan tem tomado
nos últimos tempos, para se transformar, de fato, nesse órgão maior, com participação da sociedade civil, dos órgãos de fiscalização, então está todo mundo lá, pensando o território nas suas unidades definidas legalmente. Tem mais um comentário? A gente vai ter que interromper depois desse comentário, tá, pessoal? A não ser que alguém tenha algo mais muito urgente para dizer, e aí eu trago de volta. Você quer também? Então, 2 comentários, tá certo? Perfeito. Não, muito bem-vindo. E aí, depois, a gente parte para os comentários finais da mesa. Peço só que se apresentem, tá? Por favor. Eu sou Eni, sou da SEGET já há algum tempo, né? Não me sinto autorizada a falar pela SEGET, eu sou uma funcionária, né? Mas tem algumas questões que são importantes. Essa questão da UPT, dos limites das RAs, que ainda não é uma coisa oficialmente definida, a gente trabalha nesse território hipotético e os administradores regionais muitas vezes fazem acordos. E aí dizem aqui a minha RA e a gente vai conseguindo trabalhar. A questão dos PDLs, que são os Planos de Desenvolvimento Local, nós iniciamos há alguns anos atrás, se não me engano, ainda no governo Arruda, logo que saiu o PDOT, né? As recomendações, mas era um trabalho que demandava muita pesquisa, provavelmente uma delas é essa, né? Que eu até nem dei os parabéns, mas a gente não tinha base para o trabalho. E é uma gestão complicada, porque as administrações regionais querem fazer projetos de paisagismo, projetos específicos da RA, chegam projetos para serem analisados e isso vai atropelando, né? Os administradores conseguem verbas de emendas parlamentares e querem aplicar. Muitas vezes querem fazer campo de futebol em cima de lote, que é de escola. Esse é o nosso cotidiano meio enlouquecedor, né? Mas já existe atualmente, nessa nova estrutura da SEGET, um grupo, até comentei com o Serginho, que é da Suplan, que está trabalhando com esses projetos, né? Eles estão fazendo rotas acessíveis, estão fazendo uma série de trabalhos integrando cada RA, os bairros, né? E integrando uma com as outras. Eu entendo isso como um começo. Tá? E tinha mais alguma coisa, mas eu já falei muito e agora perdeu o que era. Mas dá os parabéns, porque me parece que o tempo que a Codeplan ficou assim meio apagadinha no nosso GDF fez muita falta. Fez muita falta. Também sou da SEGET, meu nome é Aires. A primeira questão, a Eni já tocou essa necessidade de aprovação dessa definição e aprovação na Câmara das poligonais das 31 RAs, né, que esse é um problema que a gente vê que todos os órgãos GDF defrontam com esse problema, né, da regionalização. Então, tem estudo que considera os 19 RAs, tem estudo que considera 31, e então, no CITURB só pode considerar as 19 aprovadas, né? Então, a gente trabalha com as 31 RAs, mas extraoficialmente, porque o CITURB não aprova isso. Então, a segunda questão, que eu acho que assim, também é a necessidade de padronização dos cálculos de densidade demográficas urbanas no DF. Assim, para os estudos, os instrumentos urbanísticos, o PDOT, tem a LOOS, Lei de Uso do Solo, tem o PPCUB, tem as pedágios da Codeplan e outros estudos, né, de órgãos de DF. E, então, às vezes considera a população os lotes legais, ou às vezes considera os lotes áreas urbanísticas não aprovadas. Então, às vezes considera a área de unidade de conservação parque, outros não consideram unidade de conservação no cálculo das densidades urbanas. Então, vai criando densidades diferentes e difícil de comparar. Agora, nós estamos lá um problema na SEGET de comparar qual vai ser o impacto de crescimento da população com a LOOS, a Lei de Uso do Solo, em relação ao PDOT, em relação a outros estudos. Então, só que a Lei de Uso do Solo só considera lotes legais registrados. Então, não dá para comparar com população
da PEDAD, uma população do censo, do IBGE. Né? E a última questão é sobre essa questão do perfil socioeconômico, né, que alguém comentou, é que eu acho que eu sinto sempre a necessidade de estudo sobre esse processo de gentrificação no DF. Eu acho que a Codeplan é o órgão competente para isso, já deve ter feito, desculpe a minha ignorância, pode já ter sido feito trabalho nesse sentido, eu não tenho conhecimento. Mas, assim, eu sinto a necessidade disso quando você fica essa cidade. Então, perfil de baixa, média renda, mas eu vejo que varia muito. Eu trabalhei durante 2 anos na administração São Sebastião e lá era muito baixa renda, era muito pobre, né? Hoje eu vou lá, eu vejo que mudou completamente a cidade, né? Tem um perfil, e isso mudou no Itapuã, né? E em todas as cidades no DF, esse processo de gentrificação que a baixa renda está indo há muito tempo para Goiás, né? Então eu sinto necessidade de um estudo nessa área. Oi, tá bom. Uhum. Bom, primeiro agradecer as contribuições de Eni e o Bey Aires, que são colegas queridos lá da CEGET, são pessoas muito experientes, conhecem, né, muito, até muito mais do que eu, né, porque estão lá há mais tempo, e podem falar com muita propriedade desses assuntos. Primeiro, queria abordar a questão da densidade, Bey. A gente fez um estudo recente aqui, onde a gente usou uma metodologia, que é uma metodologia reconhecida internacionalmente, né, e que tentamos fazer o cálculo da densidade em função dessa metodologia, para a gente fazer comparação com outras cidades. Evidentemente, isso fica claro no nosso estudo, que, de acordo com a sua escolha metodológica, os resultados podem ser diferentes. Então, a sua preocupação de comparação ela é muito pertinente, mas no nosso estudo a gente faz essa ressalva metodológica de, olha, estamos usando tal método, calculamos a área urbana, deixamos bem claro, né, como calculamos a área urbana, inclusive colocamos os mapinhas, né, quer dizer, as pessoas podem discordar, não, eu acho que não, o recorte não seria esse, seria aquele outro. Tá? E também fizemos a vinculação à população calculada pela PEDAD, que é uma estimativa. Tá? Possivelmente, o melhor cálculo de densidade é quando a gente já tiver, primeiro, a questão dos limites das RAs definido, isso realmente é urgente, causa muito problema. Para nós, diariamente a gente tem problemas lá nesses estudos, tá? Porque se a gente está se referenciando a dados da PEDAD, a gente obrigatoriamente temos que nos referenciar ao recorte da PEDAD. Mas o recorte da PEDAD é um recorte definido para o estudo da PEDAD, ele não é o oficial, né? E não é o recorte que a CEGET adota. Então, isso gera problemas, tá? Que tem alguns detalhezinhos que são bastante importantes, que a gente se depara no dia a dia. Então, acho que isso realmente parece um teatro absurdo, a gente hoje não ter ainda isso definido, sendo que isso é fundamental para você dar prosseguimento para as políticas urbanas. Isso é urgente, realmente. Essa definição tem que ocorrer e tem que se vencer as dificuldades políticas, e realmente havia uma definição disso aí. Tá? E, por último, essa questão do estudo de gentrificação, acho que excelente, eu sempre pensei sobre isso, só não sei se a gente tem dados suficientes para isso. Mas a gentrificação é uma coisa que a gente, a olhos vistos, né? A gente vê a olhos vistos, para usar uma expressão, né? Essa mobilidade da população, né? Mas a gente teria que ter dados anteriores, até da implantação dessas cidades e como o perfil da população foi mudando. Mas eu acho que é uma excelente sugestão, eu posso tentar me desafiar a pensar nisso também dentro da Deura. Tá? Fala. Liga o microfone. Isso. A Eni e o Aires aqui falaram muito bem a questão da definição das poligonais das RAs. É fundamental isso, nós também aqui estamos sentindo uma dificuldade muito grande, e isso aí é uma dificuldade não só em termos de gerenciamento, de gestão, de uso do solo, mas principalmente em termos de gestão do próprio dia a dia da cidade. Os próprios administradores, a gente tem visto isso nas reuniões que a Codeplan tem levado lá às PEDADs, eles mesmos não sabem onde termina o território deles.
Então, isso aí está gerando um problema muito sério na hora de fazer todos os mapeamentos e na hora de consolidar os dados, principalmente na hora de checar os dados urbanísticos e os dados da PEDAD, e isso aí pode vir a trazer algum transtorno depois nas séries históricas. Então, quanto antes essa decisão política de resolver a poligonal for entendida como sendo essencial, isso é fundamental para todos os trabalhos em todos os níveis do governo. Perfeito. Eliel, tem mais uma colocação? Claro. Rápida, tá, Eliel, para a gente poder fechar. Beleza, obrigado. Eu cheguei cedo e estava Sérgio Jatobá e a Eni conversando. E aí eu falei para o Sérgio que eu vim aqui fazer uma única pergunta. Como foi definido pela Codeplan os limites entre as 31 RAs e por que isso até hoje não se oficializou? Ele começou a explicar que usou os setores censitários, mais elementos físicos, mais rodovias, ou seja, foi um bom senso e se chegou a um desenho de 31 RAs no DF. Quem sabe a área de estudo da CEGET não se reúne com a área de estudo da Deura, né? Da Deura, da Deura e resolva essa situação e o senhor possa levar ao senhor governador e ele fazer uma coisa útil e publicar isso como um mapa das 31 RAs. A sua equipe entende do assunto, a equipe da CEGET está debruçada sobre isso, pode ter certeza que dentro da área ambiental nós também temos essa preocupação. Eu vim aqui só para essa pergunta e eu espero que a gente comece a caminhar para definir isso. Obrigado. Tá, então só 2 pontos rápidos, né, para a gente encerrar. Esse das poligonais, de fato a Codeplan já fez esse estudo em 2013, né, em que ela coordenou um grupo de trabalho, na verdade, que envolvia várias secretarias e vários órgãos do GDF, e eles produziram um relatório final que faz essa proposta das 31 RAs, que leva em consideração exatamente esses elementos que você mencionou para a definição desses territórios. Esse processo está tramitando, tá, pessoal? Então, só para deixar claro, ele já saiu da Codeplan há bastante tempo, ele tramitou na CEGET e ele está tramitando na Casa Civil. Então, já aconteceram reuniões com os administradores regionais, eu acredito que já ocorreram, não sei se audiências públicas, mas ao menos consultas públicas para tratar da definição, não é, das poligonais, das divisas. Algumas delas são contestadas, outras são consensuadas já, mas o processo está caminhando. O que nos cabe agora é talvez verificar em que momento, né, em que estágio o processo se encontra, porque certamente ele é fundamental para a cidade e para a resolução de vários problemas desses de organização do território. Então, concordo em gênero, número e grau, e só queria dar esse informe, não é, sobre o andamento do processo. A questão da gentrificação, que é um outro ponto que foi colocado, eu acho que concordo com você, é extremamente interessante, mas eu vejo limitações nos dados. Para a gente olhar para a RA, né, a gente precisa da PIDAD. Talvez o censo nos dê isso, mas o censo é tão espaçado, porque a PNAD não nos dá. Né? A PNAD não nos dá essa capacidade de análise nesse sentido, embora possamos, talvez, olhar um pouco mais detalhadamente a PNAD para ver se tem algum mecanismo de agregação daqueles dados no território para que a gente possa tentar fazer algumas inferências subdistritais, né, para dentro do Distrito Federal. Entendo que é bastante difícil de fazê-lo. A PIDAD, a gente tem os dados da PIDAD de 2011 para cá. E esse é um período muito curto, eu acho, para captar a intensidade desses processos que você está observando. Apesar de que é importante olhar na PIDAD e também na PIMAD, posteriormente, que é a nossa pesquisa metropolitana por amostra de domicílios, os fluxos migratórios. Isso já nos levaria a alguma possibilidade de captar esse processo de mudança do perfil populacional de algumas dessas regiões administrativas. Certamente estamos olhando isso e estamos investigando também os processos
que também são relacionados a esses fluxos migratórios, de crescimento populacional, que eu sei que é importantíssimo para a CEGED, para a política habitacional, né, para a CODAB, e sobre o qual não há uma clareza ainda absoluta do tamanho, né, da magnitude desse crescimento. É algo que a Codeplan também pretende se debruçar agora, nesse segundo semestre, para o quanto antes trazer mais informações a esse respeito para a discussão da CEGET e da CODAB. Tá? Por enquanto é isso, mas obviamente que cabe, não é, Sérgio, o desafio, né, Aldo, de olhar esse aspecto importante nas nossas regiões administrativas. Então, a gente agradece o comentário. Vamos encerrar por aqui a nossa atividade, de novo agradecendo enormemente a presença de todos, aos comentários, às sugestões, e já fica, não é, o convite para uma próxima discussão de UPT ainda a ser marcada, mas que esperamos que possamos contar com todos vocês. Talvez, inclusive, possamos fazer na CEGET para atrair um público de lá maior. Vamos combinar com o IBRAM também, de envolvê-lo mais nessa discussão, porque é o tipo de debate que eu acho que mereceria, né, um público ainda maior e uma atenção ainda maior dos nossos gestores. Muito obrigado e boa tarde.